nosso podcast Deserto de Escolhas. Hoje a gente vai refletir um pouco sobre várias histórias fortes, cheias de decisões impossíveis e idolatria, e consequências. Qual escolha o povo de Israel fez no deserto que nos pode nos ensinar até hoje? E fica com a gente até o final, para a gente responder juntos a principal pergunta: qual escolha você precisa rever hoje? Bom, hoje temos aqui uma amiga que está presencialmente, a nossa amiga Júlia, que não pode estar aqui pessoalmente, mas gravou um vídeo direto de onde chamamos o Vale do Deserto. Ela vai nos contar como foi viver no meio daquela situação, como se ela tivesse presenciado tudo ali naquele momento, uma visão diferente e sensível que vale muito a pena ouvir lá em Êxodo 32. Oi, Laís. Oi, Beatriz, tudo bem? Então, eu sou a Júlia, para pessoas que não me conhecem, né? Então, eu vou contar um pouquinho sobre o que eu convivi, né? Que foi a história do bezerro de ouro. Eu tava lá, junto com o povo, e Moisés, ele tinha subido pro monte. Ele foi falar com Deus, né? E aí, ele foi lá, e tava demorando muito pra chegar. Então, Arão, ele começou a chamar o povo, assim, e falou: gente, pega suas coisas de ouro, seus brincos, seus colares. E aí eu achei estranho, né? Mas, tudo bem. Aí ele começou a juntar as coisas e formar um bezerro de ouro. Eu fiquei, gente, como assim? O que ele tá fazendo? Aí ele, como ele estava formando um bezerro de ouro, aí quando eu tava pronto, ele falou que era o nosso Deus que tinha ajudado a gente a sair do Egito. Aí eu, o povo não tá sabendo que não pode adorar outros deuses? Porque eu achei estranho, né? Mas o povo tá fazendo normalmente. Aí depois disso, Arão fez um altar para o bezerro que ele fez e falou que no dia seguinte tinha festa. Aí eu acordei no dia seguinte, né, tava em maior clima de festa. Tava todo mundo feliz e aí começaram a comer, beber, tava bastante comida, bastante bebida. E aí eles ofereceram o holocausto pro bezerro e para o Senhor, que eu achei estranho, porque o bezerro e pro Senhor, como assim? Aí eles ofereceram ofertas, enfim. Depois disso, Moisés chegou todo bravo e queimou o bezerro. Que eu achei super certo, né? Porque eles estavam adorando outros deuses. E aí vocês não acreditam no que ele fez. Porque ele pegou o bezerro, queimou ele, e o pó do bezerro ele colocou na água e fez a gente beber. Eu fiquei assim, gente, como assim? Como assim, gente? Ele fez isso. Aí depois de tudo isso, ele chamou o povo e falou assim: quem é do Senhor, se junta a mim, né? Aí eu e meu povo, levitas, fomos até ele. Depois disso, ele falou pra gente que precisava matar os que não concordavam com a gente. E aí foi mais ou menos umas 3.000 pessoas que morreram. Depois disso, ele foi conversar com a gente sobre isso e falar que ele precisaria subir ao monte de novo, porque ele precisava oferecer expiação pelos nossos pecados. E foi mais ou menos isso que eu vivi com essa história, a história do bezerro de ouro, né? E é isso, gente. Tchau, Laís. Tchau, Bia. Tchau, pessoal. Para a gente entender como o povo e quais escolhas eles fizeram, eu chamo aqui a nossa amiga Beatriz, para ela explicar o que aconteceu lá em Êxodo 32. Oi, Bia. Oi, Bia, tudo bem? A explicação do Êxodo 32 é o seguinte: os israelitas estavam muito impacientes e desesperados por ausência, Moisés estar ausente. Neste caso, eles pedem a Arão para fazer um bezerro de ouro. E Arão foi lá e permitiu que isso acontecesse. Diante disso, Moisés soube o que aconteceu, ele retornou e destruiu o bezerro de ouro junto com as tábuas da lei. E Bia, por que você acha que o povo de Israel ficou tão impaciente e o que levou eles a tomarem essa decisão de criar um bezerro de ouro? A impaciência deles condiz com medo e incerteza, como diz o versículo 32:1. Mas o povo, ao ver que Moisés demorava para descer do monte, o que explica que eles não sabiam se Moisés estava vivo ou se ele estava morto. Por isso que tinha essa incerteza e medo também. E essa ideia do bezerro condiz com uma adoração, mas não era nosso Deus. Eles só estavam adorando outros deuses sem o nosso. Certo. E Arão, ele era líder, como que ele cedeu tão fácil assim à pressão do povo? O Arão era irmão de José, de Moisés. Então ele era profeta, ele já tinha ali o conhecimento sobre tudo isso. Mas Arão, ele era uma pessoa muito fraca. Então tudo que o povo falava pra ele, ele ia lá, então tá bom, vamos lá. Ele bem diferente do irmão dele, que era Moisés. Então, como ele era uma pessoa sem firmeza, ele não obedecia, assim, podemos dizer, com
com as decisões de Deus. Ele preferiu agradar o povo do que obedecer a Deus. Certo. Eu acho que Arão, ele era muito Maria vai com as outras, assim, como a gente pode dizer, muito influenciado pelo que o povo dizia e não escutava a voz de Deus, entendeu? E qual foi a consequência dessa escolha? Deus perdoou, Deus castigou, como é que foi? Então, Deus fez as duas coisas. Ele perdoou e castigou. Ele castigou o pecado com seriedade, mas também ele perdoou o povo e restaurou também Arão, demonstrando que ele tem justiça e misericórdia. Certo. Bom, e essa história, ela não é só antiga, né? A gente vive isso também nos dias de hoje, quando a gente troca Deus por muitas outras coisas no nosso mundo de hoje, como status, redes sociais, fama, aparência. E estamos construindo nosso próprio bezerro de ouro, vamos assim dizer. E isso também tem consequências. Bom, a próxima pergunta que eu tenho pra te fazer, Bia, é, na sua opinião, o que seria um bezerro de ouro da nossa geração? Então, o bezerro de ouro, na minha opinião, seria as coisas do mundo. Pra mim, seria músicas que não convém a gente assistir. Música secular, né? Sim, música secular, conteúdo impróprio, em todas essas coisas, pra mim, é um bezerro de ouro da nossa geração. Sim, porque eu acho que a internet, hoje em dia, ela nos prende muito. Por exemplo, o meu exemplo é que, tipo assim, eu procrastino muito por conta da internet. Sim. Às vezes eu abro meu celular pra ver a hora e quando eu vejo eu tô, tipo assim, 2 horas no TikTok. Eu acho que a internet tá consumindo muito, principalmente os jovens, cada dia mais, tipo assim, deixa a gente presa e aí causa ansiedade, comparação. Quantos adolescentes hoje não vivem na depressão, na ansiedade, no TDAH por conta do celular? Porque, principalmente, essas redes sociais que passa vídeo muito rápido, o TikTok, eles liberam um efeito de dopamina no cérebro, que é tipo como se fosse uma droga, e vai estragando nosso cérebro aos poucos. Então, eu acho que o bezerro de ouro da nossa geração seria a internet em si. Tá. A próxima pergunta você já fez alguma escolha que você se arrependeu depois? Bom, todos nós já fizemos escolhas e a gente vai lá, a gente age tanto pela emoção que a gente vai lá, só faz, aí fala, Sem meu pensar, Deus, isso, fala, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Não era pra ter feito isso. A gente já tem tanta emoção, raiva, ódio, ou tristeza, e aí depois a gente fala, nossa, não era pra ter feito isso. Então é um impulso já que a gente Sim. Mas você tem alguma experiência que aconteceu isso? Então, não tô lembrada. Não tô lembrada, mas... Eu posso contar uma experiência que Não aconteceu. Quando eu tinha 13 anos, eu era muito influenciada. E, tipo assim, eu sempre... Eu vou falar um assunto polêmico. Eu sempre quis muito namorar. E a fase dos 13 anos é a fase que parece que nenhuma menina pensa. Porque nossa. é a fase que, tipo assim, a gente começa a virar adolescente. E aí a vida começa a mudar. E a gente começa a descobrir várias coisas. O nosso corpo tá mudando também. E a gente tá na pré-adolescência. A pior fase possível, na minha opinião. E nessa minha fase, uma escolha que eu fiz sem pensar foi em namorar. E foi muito por impulso. Foi porque eu achava que tava na minha hora, tipo assim, deu a minha hora de namorar. E não gente, foi uma escolha que eu fiz por impulso. Eu não tive um discernimento espiritual de Deus, eu não busquei a Deus pra saber se era isso que eu queria ou não. E aí, isso foi uma escolha que eu fiz por impulso e eu me arrependi muito depois. Mas também aprendi muito com Deus, que tipo assim, a gente tem nosso momento de espera e basta esperar em Deus, que tudo vai, se Deus quiser, tudo vai se resolver. Na hora certa. Na hora certa, isso mesmo. E pra fechar esse assunto do bezerro de ouro, eu quero convidar a gente a pensar um pouquinho o que a gente, tipo assim, da nossa pergunta importante que eu falei lá no comecinho, qual escolha a gente precisa rever hoje? Talvez seja o momento de voltar atrás, de mudar a direção e de confiar mais em Deus, nos nossos próprios desejos. Por exemplo, se a gente não tiver Deus como base na nossa vida, se Jesus não for o centro das nossas vidas, a gente sai fazendo as coisas sem pensar. Então é bom que a gente aceite Jesus para ele ser nosso caminho, para ele ser nossa verdade e para o Espírito Santo nos conduzir às nossas escolhas. E aí a gente termina esse assunto do bezerro de ouro e vamos para o próximo que vai começar daqui a pouquinho. Bom, gente, depois de comentar um pouquinho sobre esse bezerro de ouro e a nossa amiga Júlia contar um pouquinho de o que ela passou por lá, como que foi essa experiência para ela, né? A gente vai avançar um pouquinho lá para Josué 6, que conta um pouquinho das muralhas de Jericó.
E eu vou resumir um pouquinho a história aqui pra vocês ficarem cientes. Depois de anos no deserto, o povo de Israel está prestes a conquistar a terra prometida, mas a primeira cidade no caminho, Jericó, é fortemente fortificada, gente. E Deus dá ordem inusitada, marchar em silêncio ao redor da cidade por 6 dias e no 7º dia dar 7 voltas e gritar. Mesmo sem entender, o povo obedece e os muros caem. A vitória vem não por força, não pela guerra, mas por fé, obediência e perseverança. Aqui tá a Bia pra gente ajudar, a nossa especialista, pra ajudar a gente a responder um pouquinho dessas perguntas. Bom, Bia, sobre essa história aí, por que é tão difícil obedecer às instruções de Deus quando parecem lógicas, fora do comum? Então, falando sobre essa parte, sobre as instruções de Deus ser tão ilógicas, fora do comum, é porque o plano de Deus é tão impossível, vamos dizer, não é impossível, mas é tão fora do comum que parece impossível. E nesse caso, a gente, parece, sei lá, algo irracional, que vai dar certo isso. Então, por mais que ele possa ter um plano incrível, mas pra gente não vai dar certo, entendeu? A gente não pensa isso. A gente fica muito pensamento, só no nosso próprio pensamento. Exatamente. A gente não consegue ver o plano de Deus, ele é tão maravilhoso que a gente não consegue ver e quer seguir nosso próprio caminho de qualquer jeito, sabe? Porque o plano de Deus parece impossível pra gente. Isso, a gente quer seguir nosso próprio plano, nosso próprio caminho. Exatamente, a gente esquece disso. Por isso que é tão difícil. É muito difícil, gente, realmente. Obedecer a Deus, tipo assim, às vezes você quer tanto uma coisa, mas tipo assim, Deus fala, não, é esse caminho. Isso. Só que tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu quero muito cursar psicologia quando eu sair da escola. Só que tipo assim, se Deus olhar e falar pra mim, não, você vai cursar medicina, que é isso que eu quero pra você. Como assim? É o meu sonho, eu vou fazer o quê? Eu vou desistir dos meus sonhos por causa de Deus? Eu tinha muita essa dúvida. E sim, porque a gente pode tentar 1000 vezes. Se não for o plano de Deus, gente, não vai dar certo. E por isso que parece tão difícil obedecer. E também a nossa vocação, né? Sim. Bom, e a nossa próxima pergunta desse mesmo tema de Jericó é: qual a importância da disciplina, da constância, mesmo quando os resultados não aparecem imediatamente? Eu achei uma resposta perfeita que condiz mais sobre isso, que fala sobre isso, que é o seguinte: constância molda caráter, ela transforma ações em hábitos e hábitos em identidade. A fé não se fortalece no milagre em si, mas no processo de confiar dia após dia, mesmo no silêncio. A constância é o que sustenta a fé até o resultado aparecer, e às vezes, mesmo que o resultado não venha como esperarmos. Aí teve um exemplo que eu achei perfeito, que era: alguém ora há anos por uma família, sem ver mudanças. A constância não é em vão, ela te forma enquanto molda o caráter. Sim, porque, por exemplo, esse exemplo aí que a Bia deu de você orar pra alguém, parece que não tá obtendo resultado. Sim. Um exemplo que eu posso dar aqui prático é sobre uma pessoa da minha vida, muito importante da minha vida, que eu passei desde criança orando muito pelaquela pessoa e parecia que não vai obter resultado. Eu ainda oro por várias coisas e parece que não vai obter resultado, mas eu acho que isso fortifica tanto a pessoa que está passando por dificuldade quanto você mesmo, sabe? Porque você vai aprendendo muito com Deus de como você, tipo assim, ter esperança em Deus ainda, independente se tá acontecendo ou não os resultados, sabe? Porque quando o povo, os israelitas, vieram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor, Não, calma, me confundi. Essa próxima pergunta, ainda relacionada com o nosso tema de Josué, a pergunta que eu queria pra te fazer, Bia: qual a importância da gente ter disciplina e constância mesmo quando os resultados não aparecem imediatamente? Bom, resposta que eu achei perfeita para isso é: a constância molda o caráter. Ela transforma ações em hábitos e hábitos em identidade. A fé não se fortalece no milagre em si, mas no processo de confiar dia após dia, mesmo no silêncio. A constância é o que sustenta a fé, até o estado aparecer. E às vezes, mesmo que o estado não venha como esperamos. Um dos exemplos que eu posso colocar é alguém que ora há anos por um familiar sem ver mudança. A constância não é em vão, ela te forma enquanto molda o outro. Isso que a Bia falou é muito importante. Um exemplo que eu posso dar eu oro muito pelo meu irmão, que tá acontecendo muita coisa na vida dele, então eu oro muito pra ele, uma coisa específica, e às vezes eu
paro pra pensar e falo, meu Deus, mas essa oração tá em vão, porque parece que eu não vejo mudança, sabe? Mas eu aprendo muito com Deus que isso me ajuda a ter esperança no que Deus tem para nossas vidas e a ter muita paciência, que é uma coisa que eu não tenho muita, mas eu acho que Deus vai me ajudando a cada dia, quando eu espero nele, e a ter muita disciplina espiritual, tipo assim, aprender mais com a minha fé, aprender mais a acreditar e a ter mais esperança. Bom, e para nossa próxima pergunta, Bia, você acredita que a fé pode ser fortalecida em meio à espera? Sim. Isso que a gente acabou de falar, né, praticamente. Sim. Nossa próxima pergunta que eu tenho pra te fazer, Bia, é que você acredita que a fé pode ser fortalecida em meio à espera? Bom, é isso que a gente falou, praticamente na pergunta anterior, né? Mas o que você acha, Bia? Bom, eu acho que sim, que o terreno é fértil de fé, porém, vamos colocar um exemplo aqui. Não aprendemos, ainda não, que aprendemos a confiar. Quando Deus atrasa uma promessa, muitas vezes é porque Ele quer que você amadureça para recebê-la. Na espera, você descobre quem você é e quem Deus é. E essa é uma lição mais valiosa do que qualquer outra resposta imediata. Como a fé que nasce no milagre é forte, mas a fé que sobrevive ao silêncio é inabalável. Bom, e um exemplo desse que a gente ainda pode ter nessa espera, quando Deus fala ainda não pra gente, isso que a Bia disse, é o exemplo que eu dei sobre namoro. Às vezes a gente, tipo assim, quer tanto namorar, mas Deus olha pra gente e a gente ainda, tipo assim, uma criança, sabe? Um bebê, a gente ainda não tem amadurecimento, a gente não tá pronta ainda pra viver o relacionamento. E aí não adianta, no meu caso, quando Deus falou ainda não pra mim, o meu caso foi lá e fazer. Gente, não deu certo, spoiler. Porque não é isso que Deus queria, eu ainda não tava pronta, sabe? Então, tipo assim, eu acho que é muito importante a gente saber escutar o não de Deus às vezes, sabe? Então, eu acho que essa pergunta é muito reflexiva, porque muitas vezes a gente não aceita escutar não, mas, gente, às vezes é necessário, porque às vezes a gente se arrepende muito das nossas escolhas. Bom, Bia, agora uma pergunta pessoal pra você. Existe alguma situação que você tá esperando acontecer e o que te impede de você viver isso? Também eu tenho a mesma identificação que você. Namoro, mas eu quero mesmo. Não, para. Bom, Bia, agora uma pergunta pessoal pra você. Existe alguma situação que você quer muito que aconteça e o que tá te impedindo de acontecer agora? Bom, Nessa situação. Bom, nesse caso eu tenho a mesma identificação que você. Eu também desejo muito um dia casar, ter filho, só que eu tenho que amadurecer, eu tenho que ter o tempo certo e eu sei que o tempo certo não é agora. Então é nesse caso que me tá marchando em silêncio. Eu tô esperando por isso, mas eu sei que a vontade de Deus sempre é boa. Bom, e mesmo que tenho essa vontade, eu sei que o silêncio de Deus nunca significa que Ele parou de agir. É isso. Bom, e para nossa última pergunta desse segundo tema, que é Josué, a pergunta que eu tenho para fazer é qual escolha você precisa rever e você está esperando por alguma promessa ou tentando forçar um resultado? Bom, nesse caso, a gente tem que rever isso aí, porque talvez a pergunta não seja só o que eu estou esperando, mas como eu estou esperando. Que nem diz aqui, eu achei muito importante essa frase. Esperar forçando o resultado é agir na ansiedade. Esperar com fé é agir com paz, mesmo sem garantias. Tem muralha que só cai no tempo certo, e tem muralha que só cai em obediência contínua. Bom, encerrando esse assunto de Josué, a gente aprendeu muito a esperar em Deus, mesmo que a resposta de Deus seja muito confusa, muito difícil de entender, como foi para Josué, de andar por 7 dias e aqui tudo mais. E encerrando esse assunto, acho que a gente conseguiu discutir muito sobre. E é isso, agora a gente vai pro próximo tema, gente. Bom, gente, e a nossa última pergunta do nosso podcast aqui sobre esse tema. Os dois temas acho que foi muito importante pra gente. Eu consegui aprender bastante, eu creio que a Bia também. A gente teve várias respostas aqui, espero que vocês tenham gostado. E a Bia vai nos ajudar a responder a nossa última pergunta, que é assim, Bia, a pergunta que eu tenho pra te fazer. Calma, antes de eu fazer a pergunta, segura um pouquinho aí, gente. Esse tema
de Josué, a gente aprendeu a ter muita esperança, a ter muita paciência. Por mais que os planos de Deus pareçam impossíveis na nossa cabeça, eu acho que a gente conseguiu ter várias respostas. A Bia tá me ajudando bastante também. E Bia, agora sim, a pergunta da noite, gente, ou do dia, ou da tarde. Dependendo do horário que você esteja vendo. Qual escolha você precisa rever hoje, Bia? E você tá esperando por algum resultado, por alguma promessa de Deus? Como que tá sendo? Bom, para essa pergunta, talvez a pergunta não seja só o que eu estou esperando, mas como eu estou esperando. Que nessa frase que eu achei importantíssima. Esperar forçando o resultado é agir na ansiedade. Esperar com fé é agir como paz, mesmo sem garantias. Completando, tem muralha que só cai no tempo certo, e tem muralha que só cai com obediência contínua. Bom, e é isso, gente. Muito obrigada por acompanhar o nosso podcast do Deserto das Escolhas. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Obrigada também, Júlia, pela sua participação. Viu? Pelo seu relato. É isso, Continua. gente. Muito obrigada, gente. Beijo. Resultado. Bom, Que foi? Vai, Bia, continua. Teste, alô? alô, oi. Teste, gravando. Vou resumir um pouquinho a história.